Olha só a tela, então, já aproveitando o último gancho do Eduardo Afonso no boletim de informações dele. Caleri e Luciano nesta temporada. Aí o Caleri, 53 jogos, 20 gols, 5 assistências. Já o Luciano, 46 jogos, 17 gols e 3 assistências. Nos últimos 6 jogos, aí eles foram mal, né? Só o Luciano fez um golzinho, mas sem assistência pro lado de Caleri e também do Luciano. Já o Caleri não marca há 7 partidas. São jogadores fundamentais, né? Querendo ou não, se a gente pensa assim, o São Paulo revertendo o placar, ele vai ter que passar por uma noite e o jogo vai buscar esses jogadores, é inevitável, né? Ou bota na conta do Patrick. Tem o Patrick também. Porque passa muito por eles, né? Por uma noite inspirada de conseguir toda a bola que chega, porque a gente falou de São Paulo que jogou bem, né? No primeiro jogo. Mas que essa bola precisa entrar e passa por esses jogadores. São fundamentais. Por favor, Marlon. Fofos. Só que assim, não deixa de ser... Porque eles ajudaram a construir, né, essa história. É claro, você vai lembrar que no último jogo quem fez o gol foi o Éder e tal. Mas os dois ajudaram muito a levar o São Paulo, né? E em algum momento da temporada, quando faltava um, o outro tava. E no momento faltam os dois, o que é estranho. O Caleri ficar 7 jogos sem fazer gol não é comum. É um jogador que tem números muito bons. Concordo com você. Se a gente amanhã começar a contar uma história aqui de um São Paulo classificado para a final, fatalmente esses números vão ter que mudar. Fatalmente esses dois vão ter que melhorar. Ou a gente vai estar falando de heróis improváveis, talvez, né? Mas é muito herói, né? Assim, é difícil. E até pela forma como o São Paulo ele continua buscando o Caleri, né? Na sua forma de jogar. Por exemplo, na partida contra o Atlético Goianiense, o tanto de bola cruzada na área pro Caleri, sim, foram números absurdos. Lá conquistou a vitória, a classificação nos pênaltis. Pode acontecer também de levar a classificação para os pênaltis no Maracanã, obviamente. Mas passa por esses jogadores, até porque o jogo do São Paulo passa por esses jogadores. Se não for contar com eles, a estratégia tem que ser outra. Agora, Rafa, a gente fala de um São Paulo, como a Mari trouxe o gancho aqui, de um São Paulo que viveu uma situação de ter que reverteu, está classificado para a final da Sul-Americana. Rogério Ceni, ele tem essa questão de entender, conseguir analisar onde ele errou, onde ele pode consertar e ajeitar para a partida. Esse jogo do Flamengo, é claro que é um contexto muito diferente pela superioridade do Flamengo, pelo contexto de estar fora de casa. Mas dá para falar de um São Paulo que tem ali no caderninho anotado o que ele precisa mudar, que ele fez de errado no último jogo para conseguir a classificação? Acho que tem isso sim no caderninho do Ceni, mas também tem anotado o que o São Paulo fez de certo contra o Atlético Goianiense, né? E assim, a gente não pode desconsiderar aquela classificação porque ela foi também num cenário de competição parecido com o de hoje pela Copa do Brasil. Claro, como você bem destacou, Mário, com a diferença da qualidade do adversário. O Flamengo é muito mais time que o Atlético Goianiense. Mas o São Paulo fez contra o Atlético Goianiense um jogo de necessidade, um jogo mais direto, de um aumento significativo da média de finalizações. Aparecendo a oportunidade, o São Paulo finalizou, muita bola alçada, muita transição de velocidade. Enfim, foi um time com um jogo talvez menos controlador, porém mais incisivo para aquilo que pretendia fazer e obteve seu êxito. Ganhou a classificação depois dos pênaltis. Hoje tem uma necessidade parecida. Eu consigo imaginar o São Paulo tomando a iniciativa do jogo, o São Paulo pressionando o stand de bola do Flamengo, o São Paulo tentando fazer 1-0 quanto antes para poder fazer o Maracanã virar um adversário do Flamengo. Isso tudo dá para a gente poder debater aqui. E acho que você fala sobre os erros que cometeu em outros jogos, eu acho importante a gente considerar também o ajuste no time que enfrentou o Dragão. É o mesmo time para o jogo de hoje. Talvez o Rogério Ceni tenha custado a conseguir encontrar a formação, incluindo a parte tática, mais adequada para o perfil do elenco. Mas eu acho que ele já encontrou e é essa que vai entrar em campo hoje. Dá para falar de uma classificação da Sul-Americana que tira a pressão para esse jogo ou tira essa pressão para reverter o placar, Eugênio? Tira, sim. Vai mais tranquilo, assim, não é... Vai, não tem obrigação, não tem o desespero. Se passar, vai ser um ato heróico. Se não passar, tudo bem. Entende-se, perdeu o primeiro jogo, onde não jogou mal. A questão é, se for eliminado, como vai ser eliminado. Porque o Rogério dificilmente vai montar um time mais defensivo, né, Mari? Vai ser um time agressivo do jeito que é o Rogério. Ele vai para dentro. E aí, se ele perde de goleada, nunca está descartada essa hipótese,
Por quê? Porque vai ser um time que vai estar buscando o ataque. Isso pode gerar alguma instabilidade interna no São Paulo. Mas eu também acho, olhando o que o Flamengo fez semana passada contra o Vélez, que o Flamengo vai para esse jogo para administrar a vantagem que tem. Ele não vai jogar para atropelar. Se ele fizer um gol, calma, toca a bola e tal. Ele não vai para o tudo ou nada no jogo de hoje, porque ele já tem a vantagem e ele sabe que precisa dosar suas energias, porque ele ainda tem muita coisa pela frente. Ele, Flamengo. Ele tem um objetivo muito importante lá na frente, o Flamengo, e um risco de perder jogadores, por exemplo, ele sempre existe. O Palmeiras perdeu o Veiga para o restante da temporada. Então, acho que também passa por isso essa administração de grupo de jogadores e de intensidade de jogo. Não, e até assim, de se arriscar de uma forma desnecessária, né? Tem a vantagem. Eu não preciso correr o risco de, às vezes, dar a condição do São Paulo de conseguir reverter o placar e, meu Deus do céu, eu estou focado em Copas, agora eu tenho só a Libertadores, né? Que é muita coisa. E o gol, Mário Marra? Porque, assim, falamos de um melhor contexto para o São Paulo encarar o Flamengo. Falei, qual gol? O gol do São Paulo. Porque a gente está falando de um melhor contexto para o São Paulo encarar... Melhor não, né? O melhor seria se ele tivesse a vantagem. Mas, assim, de pressão, conseguiu classificação... De momento. De momento e tal, confiança, beleza, está garantido na final da Sul-Americana. E aí volta o Jandrei. É a melhor situação para o Jandrei voltar? Não, não é. É desconfortável para ele. Por outro lado, assim, a gente precisa entender que esses caras, jogadores de futebol... Eles são profissionais e eles são, desde a escolinha, Mariana, desde 7 anos de idade, 8, eles são estimulados à competição. Eles são muito competitivos. E esse é o tipo de jogo que pode ajudar o Jandrei a escrever uma história diferente. Eu imagino que ele, assim, a motivação dele... Então, porque muitos de nós, seres humanos mortais e normais, talvez a gente conviva pior com a decepção. O jogador de futebol, muitas vezes, ele está ali, ele está esperando essa outra oportunidade. Essa é a minha chance, eu quero arrebentar, eu tenho que fazer isso. E isso é um combustível muito importante. E eu espero, sinceramente, aqui não vai nenhum tipo de torcida para A ou para B, mas eu espero, sinceramente, que o Jandrei esteja se alimentando disso, sabe? Da oportunidade e não da decepção. Porque senão, assim, como ser humano, como indivíduo, é péssimo. Sim. É péssimo para ele o amanhã, o depois de amanhã. Então, eu acho que ele está se alimentando da oportunidade. Eu espero que sim. Não, e isso vai de encontro, Marra. Eu vou até passar a bola para o Rafa, que daqui a pouco a gente precisa encerrar, com a informação do André Hernan, que ele disse que o Jandrei ele entende que esse jogo pode ser muito positivo para dar a volta por cima e tentar retomar a confiança, então, contra o Flamengo. Ele enxerga nessa partida, Rafa, talvez a oportunidade de mostrar, opa, galera, foi uma fase ruim, mas eu tô aqui. O pouco que eu conheço do Jandrei, né, não o conheço pessoalmente, mas as vezes que eu ouvi em entrevistas e as manifestações dele também de outras formas, sempre pareceu ser um profissional muito focado no seu trabalho, muito consciente, né, da responsabilidade, e não é um goleiro que vai tratar o jogo de hoje como algo que venha a prejudicar a sua própria imagem mais do que ela já está arranhada perante o torcedor. Eu acho que ele vai levar esse jogo muito a sério, eu acho que ele vai tentar ao máximo mostrar para o Ceni que, no mínimo, talvez valha rediscutir ele ou o Felipe Alves numa situação mais adiante. O Felipe Alves não pode jogar porque não está inscrito pelo São Paulo na Copa do Brasil, não só ele, Ferrarese, Marcos Guilherme, fora os que estão machucados, né, Arboleda, Nicão. São Paulo tem muitos problemas para o jogo de hoje e entendo que ele vai ter essa mesma preocupação, essa mesma intenção de fazer desse jogo o seu jogo, né? E talvez ele nem seja tão exigido assim, porque é natural que o Flamengo também, como disse bem o Eugênio, não seja tão incisivo, tão enfático no ato de atacar. Enfim, são contornos, né? Mas só quando a bola começar a rolar é que a gente vai ter certeza do que vai acontecer hoje, mas o Flamengo com uma grande vantagem, uma grande condição de ser finalista também na Copa do Brasil. Mário. Rafa, obrigada pela participação aqui no Sport Center, tá? Bom trabalho para você ao longo do dia. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Boa, porque eu estava vendo aqui nas redes sociais, o pessoal na hashtag SC Brasil, o Glaucio mandou: nosso goleiro, o Santos, é muito seguro, foi a melhor contratação. Porque a gente pode até colocar em comparação, né, Mário? O Flamengo vivia, até com o Hugo, que a gente mostrou, situação também do Diego, aí chegou um cara e assumiu. E o São Paulo está nessa de achar o seu cara ali para dar, pelo menos para isso não ser uma questão em um debate, né? E ainda demorou um pouquinho para ser o Santos do Atlético Paranaense.
Ainda teve os ajustes ali, porque a gente acha que é simples, né? É só mudar de time. Não, não é só mudar de time. Pode passar por uma fase de adaptação também num novo clube. Mas retomou a confiança que o flamenguista estava com a temporada baixa. Mas eu não sei se eu concordo com o Rafa no sentido de... Não sei se o Jandrei vai ser exigido. Porque a grande questão do São Paulo não é quantas bolas virão, é a única que vem que entra. Não é sobre o cara ser bombardeado. O Rogério Ceni falou sobre isso. Sim. Porque o São Paulo chuta. Jogou bem contra o Flamengo. E a bola não entra. Mas às vezes 1, 2, 3, todas as 3 entram. Né? Não é questão de ele ter que fazer 50 defesas. E sim, também ele errou, é verdade. Mas não só ele, né? Claro. Tem um coletivo aqui que o Eugênio falou, é até bom lembrar, o programa começa às 11, né? O Eugênio falou na primeira hora do programa, a volta, o sem a bola do São Paulo é menos coordenado que com a bola. Uhum. O São Paulo ataca pela direita, pela esquerda, por meio, por baixo, pelo alto. Mas a volta, se defender, para o São Paulo é mais difícil. Mas acaba que, assim, as coisas estouram no colo do Jandrei, né? E ele não tem jogado bem. Não estou aliviando para ele, não. Ele fica exposto, mas também não tem responsabilidade, né? Como se ele não tivesse responsabilidade sobre as situações, né, Eugênio? Ele perdeu a posição que ele ganhou no início do ano. Perdeu recentemente com a chegada de um goleiro que tem a confiança do Rogério. O Felipe foi goleiro do Rogério no Fortaleza. Eles se entendiam muito bem lá. Tem essa questão também, além de tudo. Mas eu acho que para esse jogo agora ele precisa entender o papel que ele tem, que é ser alguém que dê, acima de tudo, confiança. Porque o que o Santos trouxe com seu perfil baixo, ele trouxe tranquilidade para a defesa do Flamengo. E eu acho que o Jandrei tem que dar também tranquilidade para a defesa do São Paulo. Tranquilidade nesse clima, então, que a gente encerra o Sport Center, mas eu sei que a programação ao longo do dia vai pegar fogo. Mari, obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo, Eugênio. Beijo, Mário Marra. Até a próxima. Amanhã, 11 horas da manhã, a gente está de volta aqui com o Sport Center, com a repercussão da Copa do Brasil e muito mais, tá? Beijocas.